Hoje nós estamos começando nosso primeiro episódio do nosso podcast, Chá com Antonina. A ideia desse podcast foi trazer temas da mulher contemporânea, partindo também das minhas experiências, trazer pessoas e profissionais de mercado para que a gente possa dialogar, conversar. E eu acho que o chá é sempre um momento de pausa e de bons diálogos. Hoje a gente inicia com um tema de menopausa. Para quem não me conhece, eu sou Marluce Rosado, sou fundadora e CEO da Antonina e trouxe hoje a doutora Mariana Guazelli para falar sobre o tema de menopausa. Eu acho que ela vai dar um show nessa nossa conversa. Tudo bom, doutora Mariana? É um prazer enorme ter você aqui. Você que é minha médica, que me acompanha nessa fase dificílima da menopausa, então eu estou super feliz de tê-la aqui. Eu gostaria que você se apresentasse. Primeiro, obrigada pelo convite, Marluce. Eu acho que essa iniciativa que você está tendo é fantástica, ainda mais conversar sobre esses temas que são tão importantes na vida da mulher e que muitas vezes as pessoas não têm informação de qualidade, né, para recorrer. Bom, vou me apresentar, sou a doutora Mariana Guazelli. Eu sou médica formada pela USP e quando eu entrei na faculdade, não conhecia muito, não tinha médicos na família, eu falava, acho que eu posso fazer qualquer área, menos ginecologia e obstetrícia, acho que eu não vou gostar. E aí acabei fazendo exatamente a especialização em ginecologia e obstetrícia, também lá no Hospital das Clínicas da USP. E eu acho que as minhas experiências de vida me tornaram uma profissional muito melhor. Então, depois das minhas gestações, né, eu tenho 4 filhos. 4 filhos! Olha só, é uma mulher incrível, porque é de admirar. A última gestação foi gemelar, de risco, então eu acho que eu passei por tudo. Isso me tornou, acho que uma médica com mais empatia, né? Porque quando a gente se coloca no lugar da pessoa, a gente enxerga tudo por outro prisma. E também acabei entrando na menopausa precoce, recentemente. Isso também abriu muito meu olhar para essa fase da vida, né? Porque é uma coisa que a gente ouve na faculdade, estuda um pouco na residência, mas infelizmente ainda não é uma área tão bem explorada como deveria. A maioria das mulheres vai ficar metade da vida, ou quase isso, nessa fase da menopausa, né? Quase metade da vida na menopausa. Exatamente, né? A média de entrada na menopausa é por volta de 51 anos. Então, hoje em dia, com a expectativa de vida crescendo, são muitas décadas de vida, né? Que as mulheres vão passar nessa fase. Bom, eu tô com 49 anos. Eu entrei na menopausa há pouco tempo, né? Mas eu falo que eu tô tomando rasteira da menopausa. Porque a gente só se dá conta que a gente está na menopausa depois de sofrer bastante. E essa é a minha inquietação. Como é que a gente não sabe que a gente está entrando com antecedência? E depois que eu entrei na menopausa, eu descobri que tem a menarca, a gente tem vários ciclos, várias fases na vida. Sim. E você é a pessoa que conhece todos esses ciclos da mulher. Inclusive agora, com mais legitimidade, porque entrou também na menopausa. Sim. Então, acho que você pode dar uma aula pra gente nesse sentido. Eu tive muitos sintomas. Eu tive um cansaço extremo, eu tive o calor. Esse horário de acordar às 3 horas da manhã é uma coisa simbólica. Só que você não entende por que você acorda às 3 horas da manhã. E o sono é uma coisa determinante para a minha qualidade de vida. Se eu não durmo, eu não como bem, eu me torno mais ansiosa, mais estressada, mais nervosa. O emocional ficou muito abalado. O engordar, aquele brain fog, que é a memória é muito ruim. Você quer falar uma palavra, você não consegue terminar a palavra. Você não consegue. Eu quero falar uma frase, eu esqueço todas as partes da frase. Eu desisto, eu falo, não vou nem falar, porque eu não consigo terminar. E gera até uma revolta, né? Porque você fala, mas eu quero só me expressar. Como que eu não tô conseguindo lembrar qual palavra que eu quero usar, né? Exato. Então é uma coisa que prejudica muito a qualidade de vida. E a maioria das mulheres vai ter, sim, sintoma. Né? Então, a gente sabe que 80%, 90% vai ter sintoma na menopausa. E a gente vai conversar, né, que pode começar antes da real menopausa.
E a maioria vai ficar com os sintomas por 4 até 10 anos. Então, assim, é muito tempo passando por esses sintomas, né? A gente sabe que quanto mais precoce a entrada na menopausa, mais sintomas a mulher tem. E quanto mais tardia, os sintomas são mais brandos, né? Mas esses clássicos que você comentou… Os sintomas mais comuns são quais? Eu diria que o clássico são os calorões, os fogachos, que a gente chama, que podem vir durante o dia todo. É um calor que começa aqui, mais ou menos, e atinge a parte de cima do corpo. A mulher pode até ficar meio vermelha na hora… Eu lembro das amigas da minha mãe, que andavam com leque, né? Eu não entendia o que era aquilo, porque de repente vem um calorão, e aí elas se abanavam um pouco e depois passava. Mas o grande problema é quando eles vêm muito à noite. Porque daí afeta muito a qualidade do sono. Tem mulher que nem acorda, é pior quando acorda. Mas de qualquer forma, picota o seu sono. Você não tem aquele sono mais profundo, reparador. E aí isso gera o cansaço durante o dia, irritabilidade, e daí abre porta para os sintomas ansiosos, depressivos, que estão muito conectados com essa fase da menopausa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a mulher que está nessa fase, porque às vezes ela é julgada, né, pelas pessoas ao redor. Ai, mas tá estressada, né? As pessoas não valorizam isso, mas é uma coisa que está acontecendo no corpo dela, fisiológico, biológico. Ela não consegue anular aquilo. Sabe o que me chamou a atenção? É que, assim, por mais que eu entenda que eu seja uma pessoa atualizada, eu não imaginava que o que eu estava vivendo eram sintomas da menopausa. Por quê? Porque eu me acho tão resiliente, eu acho que a mulher é tão forte, que ela encara isso como mais um desafio da vida corrida, porque a gente para muito pouco para prestar atenção no nosso corpo, na nossa vida. Então, assim como eu, muitas mulheres, às vezes, estão sentindo o sintoma e normalizam o sintoma. E eu vejo isso ao meu redor, porque eu passei a perguntar para todo mundo se tem sintoma, quais eram os sintomas da menopausa, e eu via que as pessoas assim, eu acordo sim, 3 horas da manhã, eu falei, você sabia que isso é um sintoma da menopausa? Não é possível, não sei, não sabia. Aí o engordar, a ansiedade, né, eu acho que a depressão, porque isso, eu tive esse momento, então de baixa, né, e aí mistura com autoestima, mistura com uma série de coisas, e a gente não sabe por que a gente está vivendo isso. Então, como identificar? Existe um exame que a gente pode fazer para identificar? Agora, esse exame, ele é mandatório ou não? Então, vamos explicar direitinho, dividir. Então, quando a menina nasce, acabou de nascer, ela tem um número ali X de óvulos, vamos dizer, né, nos ovários. 1 a 2 milhões. E aí, ao longo da vida dela, ela vai perdendo esses óvulos, né, eles vão atrofiando e tal. Quando ela entra na menarca, que é quando a menina tem a primeira menstruação, né, que hoje em dia está cada vez ficando um pouquinho mais cedo, né, por vários fatores, mas quando ela entra, ela começa aquela fase fértil da vida dela, que a gente dá o nome de menacme. É um monte de nome, né, na ginecologia. Então, ela passa pela primeira menstruação, começa a ter os ciclos em que ela ovula e tem possibilidade de engravidar. E cada ciclo que ela passa, alguns desses óvulos são recrutados, alguns vão evoluindo, se desenvolvem a ponto de ovular e o resto é perdido. E aí ela vai então usando esse estoque de óvulos que ela tem ao longo dessas décadas de fertilidade. E quando esse estoque vai começando a ficar no limite, é que começa essa transição da perimenopausa, né? Então são os anos que antecedem a menopausa, mas em que a gente percebe que a produção hormonal já está dando uma cambaleada. Então a gente começa já a ter alguns sintomas. Os mais comuns, né? Insônia. Nessa fase podem não aparecer ainda os calores, mas cansaço, alteração de concentração, alteração de memória. Tem algumas mulheres que podem ter dor articular, dor muscular, mais dificuldade para praticar atividade física.
E percebendo que o metabolismo tá mudando. Então, que estão ganhando mais peso, sentindo mais retenção de líquido, né? E nessa fase a mulher ganha mais peso aqui na região do abdômen e quadril. Tudo que a gente adora, né? Tudo. Só que, se ela vai no médico e o médico não tá atento para esses sintomas e faz um exame normal de sangue, pode vir tudo normal. Isso. E daí ele vai falar, não é menopausa, isso aí… Você precisa descansar. Ou é da sua cabeça, ou é estresse. Exato. E a gente faz isso. E a gente fiz comigo. Eu fiz comigo também. Porque eu falava, gente, eu tô tão cansada. Eu acho que é falta de vitamina D. Eu falava, pensava, gente, deve ser vitamina D. É o estresse, é minha vida corrida, às vezes passo madrugada, né, acompanhando o parto, deve ser isso. Nem eu mesma, com o meu conhecimento, não valorizei meus sintomas. E quando eu fui pesquisar, é que realmente eu percebi que eu já estava na menopausa. Mas essa fase da perimenopausa, a gente sabe que flutuam os sintomas. Então tem época que você tá melhor, época que você tá pior. Conforme esse ovário vai cambaleando. Porque o ovário vai tentando dar aqueles respiros finais, sabe? Então ele consegue produzir o hormônio, aí depois ele cai a produção. E isso é pior, porque isso te dá uma falsa sensação de que de fato você está cansada. Sim. Que é um problema da sua rotina. E tem mulher que acha que tá ficando louca. Fala, não, acho que eu tô inventando, criando esses sintomas, né? E às vezes a família, o parceiro não entende. Então, ao invés de dar o apoio que ela precisa, né, numa fase que o corpo dela tá passando por uma mudança, ficam contra. Isso. E daí ela se sente ainda mais atacada e sozinha, né? Então, eu acho que é um aspecto que permeia o lado emocional, físico e espiritual, porque assim, é um tripé, né? E a mulher, ela é muito base para a família, ela é muito base para as relações. Então, se a mulher, a libido vai embora, vai pro pé, porque você não quer nada. Se você… aí tem o cansaço, o estresse. As relações vão ficando muito deterioradas. Sim. Eu me lembro que meu filho mais velho falava assim, mamãe, ainda bem que você está cuidando para sair da menopausa, você estava muito difícil. Ele falou. Sim. Então meu filho teve a sensibilidade de perceber isso, né? Então se você não tem um marido, aí isso volta contra a sua autoestima, porque o marido não entende, não se envolve nesse processo. É terrível pro relacionamento. Eu lembro que quando eu descobri, o meu marido falou, ai, ufa, eu achei que você tava querendo se separar de mim, tava com ódio mortal de mim, agora você voltou ao normal. Exato. Isso quando eu comecei a fazer o tratamento, né, a reposição. E existe um exame que você faz ou não precisa desse exame para você? Porque eu tive a sensação que os meus exames não detectaram a necessidade, eu já estava vivendo, mas os meus exames não detectaram que eu estava nesse processo da perimenopausa. Então, até existem exames que dão dica pra gente, né? Mas eles podem não vir alterados. Então, eles podem não ajudar no diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Eu sempre falo para as pacientes, a gente trata pessoas, não exames. Ótimo. Então, claro, a gente usa os exames a nosso favor, eles contribuem para o raciocínio clínico, mas a gente tem que prestar atenção na paciente. No que ela está relatando, no que está prejudicando a qualidade de vida dela, porque muitas vezes elas têm os sintomas e o exame parece que tá normal. E a gente sabe que esse período da transição pode durar até 7 anos da perimenopausa, com um vai e vem de sintomas e tal. A menopausa propriamente dita, a gente considera quando a mulher ficou 12 meses sem menstruar. Nas mulheres que têm útero, né, que não usam DIU, Mirena, enfim… 12 meses sem menstruar, a gente vai olhar para trás e falar, então você entrou na menopausa 1 ano atrás. Mas até isso acontecer, você pode já estar com sintomas e pode sim iniciar um tratamento, tá? Porque os sintomas é que vão guiar. Se a gente for recorrer aos exames laboratoriais, o que a gente pediria, né? FSH e LH são hormônios que ficam elevados na menopausa, então é um critério, e a gente percebe que progressivamente vai tendo uma queda do estradiol, que é o estrogênio, que a gente fala que é o hormônio da mulher. A maioria desses sintomas são por falta desse hormônio. Tá. E quais são as maiores queixas das suas pacientes no consultório? Elas recuperam rápido? Como é que é as principais queixas delas?
A maioria das pacientes chega por queixa de cansaço e dificuldade para dormir. E aí, quando eu vou investigando, aí a gente vai puxando as outras coisas que ela acaba que ou não valorizou, ou não sabia, comentou, não sabia. Não prestava atenção. Que é a libido baixa, isso é muito clássico, típico da maioria. Dor na relação, inclusive, porque como a libido tá baixa e a gente começa a ter… Exato, a gente começa a ter ressecamento vaginal. E até a mucosa da vagina começa a ficar mais fina, então mais sensível, mais frágil. E aí isso inibe ainda mais a libido, né? Porque a mulher sabe que vai ter dor. Aí é uma coisa que não ajuda. O cansaço, acho que é um dos principais, e dificuldade de memória, de raciocínio. E os maridos, entendem de uma forma geral? A maioria, a princípio, não. Mas eu já tive algumas pacientes, eu até elogiei na hora que elas levaram o marido na consulta. Eu achei isso fantástico, porque elas falavam, doutor, explica pra ele o que eu tô passando. Pra ele explica saber que não é uma escolha, né? Eu não tô escolhendo ficar irritada, eu não tô escolhendo isso. Não querer ele. Tá acontecendo com o meu corpo, né? Sim. Então é uma coisa que tem que ser abordada como algo do casal. Não é só da mulher, né? Ela não tá passando por aquilo isolada. Claro. Então eu acho que é sempre importante conversar e quando precisar, leva para o médico conversar também, né? E o que os estudos já… eu acho que mudou muito de um tempo para cá, porque eu acho que tem muito mito que envolve… Eu vejo que quando eu vou conversar com as pessoas, elas falam, eu não posso repor, eu tenho medo de fazer reposição. E eu queria que você dissesse o quanto a ciência tem evoluído e o quanto isso pode contribuir na qualidade de vida, porque eu sou prova viva de que já sinto uma melhora absurda. Sim. A maioria das mulheres, a gente comentou, né, 80% a 90% vai ter muito sintoma na menopausa, sintomas que duram anos, na maioria Quantos das anos? vezes, 4 até 10 anos de sintoma. Sintomas da menopausa. E a gente sabe que alguns dos efeitos geram sintomas que, se você não tratar, só pioram. Então, o calorão, essas coisas podem passar depois dos 10 anos. Mas o ressecamento vaginal, às vezes tem pacientes que têm incontinência urinária, infecção de urina de repetição, esses só vão piorando com o passar dos anos. Porque é uma coisa progressiva pela falta do estrogênio. Então, se você não tratar, isso só piora, não vai passar, né? A gente vai eu até vou fazer depois uma conversa com uma fisioterapeuta pélvica, porque eu acho que é super importante. Fundamental. Elas contribuem muito para o tratamento e hoje em dia tem vários outros tratamentos, acho que a gente pode falar no final, né? Não só a reposição hormonal, mas tem outros tratamentos também para as pacientes que não são candidatas à reposição hormonal ou não querem. Mas o que a gente sabe é que, na média da população, uns 80% a 90% poderia fazer reposição hormonal. Olha… E pelas estatísticas americanas, só 10% fazem, de fato. Então, por que será? Eu acho que tem muito mito da população, mas também dos médicos. Então, no início dos anos 2000, saiu um estudo, o estudo WHI, que foi um estudo ótimo, fantástico, mas que eles tiveram algumas conclusões que foram interpretadas de forma errada no início. E isso gerou muito medo. Então, a comunidade médica, no geral, falou, não, a reposição hormonal é péssima. Piora o risco de ter derrame, de infartar, piora o risco de câncer de mama. Então, todo mundo ficou com medo. E eu acho que esse medo ainda não foi embora, apesar de, desde então, terem saído muitos estudos mostrando que a maioria dessas conclusões estão erradas, né? Então, a gente sabe que a maioria das mulheres, se entrar com a reposição hormonal nos primeiros 10 anos da menopausa, então isso é importante, tem uma janela de oportunidade para começar o tratamento. Entrou na menopausa com 45 e você quer começar a repor com 70, não dá. Mas se você começar na sua janela de oportunidade, você… Faz diferença. Faz diferença. Você vê resultados. Sim, e diminui o seu risco cardiovascular, na verdade. Então, diminui o risco de ter infarto, AVC,
Olha só. Diminui o risco de osteoporose, fratura por osteoporose, que é uma das principais causas de mortalidade em idoso. Melhora a sua massa muscular, porque a falta do estrogênio vai piorando a massa óssea magra e a massa muscular. Fazendo a reposição nesse período adequado, você reverte um pouco isso, né? Ou desacelera a perda. Então, melhora vários aspectos da saúde da mulher. E também a parte cerebral. Então, já tem estudo mostrando que diminui a incidência de demência, melhora a cognição da mulher por mais tempo. Ou seja, tem vários benefícios embutidos aí, que não só a questão do dia a dia, né? Mas de possíveis avanços para doenças que numa velhice é possível acontecer. E que daí poderiam deixar uma pessoa acamada, né? Dependente, hospitalizada. Então isso reduz bastante com o uso da reposição hormonal. Claro, o médico sempre tem que avaliar se a paciente tem alguma contraindicação real que a impeça. De novo, por exemplo, uma paciente que está tratando um câncer de mama, não pode fazer reposição hormonal. Isso ainda é um tema controverso, mas a princípio ainda é uma contraindicação, né? Uma paciente que está com câncer ou já teve câncer de mama, não deve fazer a reposição hormonal clássica. Tá. Né? Tumores cerebrais, alguns tipos, também contraindicam. Alterações de fígado ou rim graves, diabetes descompensado, pressão alta descompensada, lúpus. Mas a maioria não vai ter isso, né? É verdade. E uma doença bem controlada já pode te permitir fazer a reposição. Você tinha falado que você fez um curso em Harvard, de Harvard, você participou de um curso. Isso, eu queria que você contasse. A gente estava já conversando aqui antes e eu já estava começando o podcast antes. Conta pra gente. Foi um congresso que foi só sobre esse tema. De menopausa. E a maioria das palestras, eles comentaram muito isso, que esses mitos continuam circulando e até os médicos continuam acreditando nesses mitos. E aí isso impede o médico de oferecer essa opção de tratamento para paciente, né? E a gente sabe que a maioria vai se beneficiar muito. Então, foram, assim, temas discutidos super interessantes e até revendo essa questão do risco do câncer de mama. Para alguns tipos de câncer, a reposição hormonal pode até reduzir o seu risco, né? Então, tem muito benefício. A maioria poderia fazer, né? Aí, claro, eu sempre discuto com a paciente. Eu explico a evidência real que a gente tem hoje de benefícios e vejo se ela quer fazer. Né, se ela está disposta. A maioria, quando eu explico os benefícios, quer fazer. Entende que vai trazer muito mais benefício para ela. E as pacientes que não podem usar o hormônio mesmo, a gente tem outras opções de tratamento não hormonal, que também traz benefício. Não vai ser igual o hormônio, né? Sim. Mas também vai trazer uma melhora de qualidade de vida. Por exemplo? Por exemplo, ansiolíticos e antidepressivos. Alguns tipos já tem estudo mostrando que melhoram esses calorões. É mesmo? Melhoram a qualidade de sono. Então não é na mesma potência que o hormônio, mas você já tem um ganho ali. O uso de hormônio local também, vaginal, ajuda muito nessa parte que eu falei do ressecamento, a parte urinária, né? Então até mulheres que já tiveram câncer de mama podem usar alguns tipos de hormônio que vão ter ação só na vagina. Olha! Então, uma opção ótima. Hoje em dia, a gente tem também os lasers vaginais, ultrassom microfocado, que são tratamentos locais que melhoram muito produção de colágeno, lubrificação, resultados até comparáveis ao hormônio local, e você não tem nada hormonal de medicamento no seu corpo. Então, está surgindo cada vez mais tratamento para isso. E eu tenho sorte de tê-la como minha médica, né? Eu acho que é um privilégio e eu sei que eu sou privilegiada. E quem depende da rede pública? Aí é um grande problema, porque infelizmente a maioria dos médicos no Brasil e no mundo… Existe tratamento? Não, na rede pública. Existe, só que a gente tem uma limitação do que está disponível, né? No Brasil não tem tanta opção disponível para pegar no SUS, né?
Os medicamentos não são tão caros, mas assim, a gente sabe que as possibilidades de cada pessoa são diferentes. São bem reduzidas, isso, né? Mas via de regra, hoje em dia eu tendo a preferir os usos Tópicos. por pele, transdérmicos, e evitar por via oral. No SUS, eles acabam tendo mais disponíveis os de via oral, que podem trazer um pouco mais de efeito colateral. Né? Então pode prejudicar o colesterol, a parte do fígado, tem mais contraindicações para o uso via oral. Entendi. Mas via de regra, as mulheres que já usaram contraceptivo, pílula oral, e não tiveram grandes problemas, claro, o médico tem que avaliar caso a caso, mas a maioria poderia fazer um uso monitorado por via oral. E eu fico pensando, pelo menos no meu caso, os sintomas interferiram muito o meu lado profissional. Então essa coisa que eu faço muito vídeo, já não queria fazer vídeo, a relação, né, com as pessoas, eu fico imaginando o quanto isso não impacta nas empresas também, porque a mulher se vê pressionada nessa situação e vai lidando, e isso acarreta outros problemas na vida. Então, não sei se você também ouve essa queixa, porque o ginecologista, a obstetra e a ginecologista acaba sendo um pouco terapeuta da mulher, né, doutora Mariana? E eu gosto muito dessa parte, de poder acompanhar a mulher em todas as fases, dar esse apoio, porque eu acho que é um dos papéis do ginecologista. Muitas vezes é o único médico que a mulher vai. Com frequência? Com certeza, então. né? Porque não é todo mundo que tem um cardiologista que passa sempre, um clínico geral, enfim, né? Eu vejo muito essa queixa de problemas no ambiente de trabalho, porque a mulher percebe que ela tá com alguma limitação ali, alguma coisa que tá dificultando o desempenho dela, né? Principalmente essa parte de concentração, de memória. Eu vi acontecendo comigo, né? De às vezes, no meio da consulta, eu esquecia o que eu tava falando. Lógico, com todo mundo isso acontece de vez em quando, mas é um negócio muito frequente. É diferente. A gente percebe. E aí isso muitas vezes gera insegurança, e aí você quer se expor ainda menos a novas situações, e tem casos de mulheres que acabam abandonando o emprego, ou são mandadas embora e tal, porque não conseguiram ter um apoio para passar por essa fase de uma forma melhor, né? Então eu vejo isso muito. E a mulher já tem outras questões, né, na vida profissional, porque a mulher tem a maternidade, que acaba sendo uma ruptura, né? Que às vezes a mulher muito, né? Fica fora do ambiente de trabalho. E outro dia eu vi um comentário que eu achei perfeito, que o mundo quer que a mulher trabalhe como se não tivesse filhos e crie filhos como se não trabalhasse, né? Isso mesmo. Essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha. E na fase da menopausa é a mesma coisa. O mundo quer que a mulher trabalhe como se não estivesse passando pela menopausa, mas não é possível. Toda mulher vai passar. Toda mulher vai passar. Toda mulher. O quanto você acha, doutora Mariana, o quanto você acha que esses mitos e o pouco falado, eu acho que as pessoas vêm falando um pouco mais, mas ainda, se a gente se pega na surpresa do assunto, é porque ainda é pouco falado, né? Tá ligado à questão do envelhecimento, da dificuldade da mulher em achar que acabou um ciclo e agora é como se fosse lidar com o último ciclo da vida da mulher, né? Então, como é que isso se relaciona com as suas pacientes? Como é que você vê isso? Eu acho que as pacientes, elas têm medo de receber esse diagnóstico, né? Eu acho que você tá entrando na menopausa, ou você já entrou na menopausa. Porque eu acho que elas viram as mães, as avós passando por esse período sem recursos, né? Então, as pessoas iam perdendo a qualidade de vida e se fechando. Mas eu acho que a gente tem que mudar essa visão, né? Elas têm que enxergar que tem muita opção de tratamento e tem muita vida ainda para viver, né? Não precisa perder a qualidade de vida. Mas eu vejo que ainda tem muito medo e preconceito. Quando você disse que a mulher passa quase metade da vida nesse último ciclo,
Imagina você não cuidar e você não melhorar essa qualidade de vida durante tanto tempo. Talvez a gente não tivesse, porque assim, a fase da maternidade é uma fase difícil, né? Sim, vamos combinar. Bem Mas ela desafiadora. dura pouco tempo. Sim, se você pensar, passa, né? Passa. Aqueles 3 primeiros anos são dificílimos, Sim. mas ela vai diminuindo e vai melhorando. Se você imagina 10 anos, 15 anos, Sim. difícil, sem essa perspectiva, então a importância, e a gente repõe tanta coisa. Sim, né, eu sempre falo, na endocrinologia, por exemplo, quase todos os hormônios que estão em falta, o paciente que tem hipotireoidismo, não vai repor o hormônio da tireoide? Crianças que têm, às vezes, deficiência de hormônio do crescimento, não faz a reposição do hormônio do crescimento? Por que que na menopausa tem tanto receio de repor? Tanta claro, barreira. Né? Tem algumas pacientes que não vão poder, mas a maioria vai, né? Uhum. Então, eu acho que tem que mudar muito esse pensamento das pessoas e dos médicos, né? Do sistema de saúde como um todo. O quanto o estilo de vida contribui ou dificulta essa fase da vida? Olha, o que tem que mudar? Na verdade, o que tem que mudar no estilo de vida para que você consiga ter um outro momento, uma outra forma de lidar com a menopausa? Na vida toda a gente tem que olhar para isso, né? Mas eu falo para as pacientes que na menopausa, mais ainda, tem que virar a prioridade de garantir atividade física regular. Todos os dias. O ideal é pelo menos 150 minutos por semana. Então, 150 minutos por semana então dá para ser 3 vezes de 50 minutos na semana. Então não precisa ser todo dia. Tá. Mas assim, 3 vezes por semana de forma regular. Não pode ser uma semana faz, 2 meses sem, né? Porque isso vai ajudar até para o controle desses sintomas de fogacho, de calorão. Melhora a qualidade do sono. Isso independente do resto do tratamento, né? Hormônio, não hormônio. E vai ajudar a ganhar massa magra. Então vai evitar dessa mulher lá na frente ter a tão temida sarcopenia, que é a mesma coisa da osteopenia e osteoporose para o músculo. E quando você perde músculo, você começa a perder equilíbrio, você perde função, você fica mais dependente dos outros para se locomover, cai mais, interna mais e morre mais. Então, assim, é fundamental. Além de você ganhar essa qualidade de vida momentânea, você garante o seu futuro mais ali longevidade. Mais longevidade. E outra coisa, o músculo também, quando você tem mais músculo, você melhora a sua taxa metabólica. Exatamente. Então, diminui essa facilidade de engordar, porque envelhecer, eu ouvi esse termo há muitos anos atrás, e a maior verdade, envelhecer é a arte de comer a metade e engordar o dobro, né? Mas é bem isso, porque o metabolismo muda. Então você não pode manter os mesmos hábitos, infelizmente. Não dá para comer a mesma coisa que a gente comia com 15, 20 anos e um diazinho de dieta já perdia, né? Já perdia. É diferente. Então por isso que a rotina é tão importante. Atividade física, ter cuidado com a alimentação. A gente sabe que a alimentação é muito importante. Garantir um aporte de proteína adequado. Então eu sempre falo para as minhas pacientes, tem que comer proteína. Se não come o suficiente, tem que suplementar com whey, com alguma coisa, né, adicional. Porque se você não come proteína, você não vai formar músculo, né? E aí, quanto mais músculo a gente tem, maior a taxa de metabolismo basal que a gente queima, né? Então, você consegue manter melhor o seu peso e até eventualmente perder. E a alimentação influencia no sono, que influencia na qualidade de vida. O difícil é tirar o estresse, né, da vida, né? Exato, Mas aí a atividade física ajuda nisso também, porque a atividade física tá comprovado que alivia a ansiedade e estresse. Então, tem que começar, porque quando começa e cria o hábito, a pessoa vai percebendo que aquilo faz tão bem que ela quer aquilo. Não só porque é importante no raciocínio, mas porque ela sente que faz bem. E realmente é muito diferente. Agora, eu queria saber o que acontece quimicamente que a gente acorda 3 horas da manhã. Existe uma explicação científica? Olha, não se entende ainda muito bem. Gente, esse horário é um horário meio que mágico, né? 3 horas. Eu juro pra você,
Eu queria não olhar no relógio para não descobrir que era 3 horas. Parecia um despertador. Eu falava, meu Deus, aí se eu olhasse e eram 3 horas da manhã, eu falava assim, não vou dormir mais. Eu não conseguia dormir mais, eu via o dia clarear. Porque daí é difícil você voltar pro sono, né? Eu não voltava, eu nunca voltava. Isso aconteceu muito comigo. E era bem nesse período aí que eu acordava. E ainda às vezes você acorda, tá com o pijama molhado, lençol molhado, né? Dos calorões. Calor. Ainda tem que trocar toda a roupa de cama, daí que não dorme mesmo, né? Mas isso tá muito relacionado com a falta do estradiol no corpo. Tanto é que as pacientes que têm mais esses sintomas, eu oriento aplicar de noite a reposição, né? Se for por creme ou por spray na pele, aplicar de noite, porque melhora a qualidade de sono e começa a diminuir esse despertar. Então, um período que a gente tem uma necessidade maior do hormônio ali para garantir uma estabilidade do sono. Tem até mulheres que no período da amamentação sentem isso também, de suar de madrugada e tal. Porque na amamentação a gente produz um hormônio que dá uma bloqueada também nos ciclos. Você, por uns meses, não ovula. Então eu brinco que é uma mini menopausa na amamentação. E aí depois ela vem de verdade. E mais ele intenso. tá ligado aos fogachos? Porque eu percebia que eu acordava por causa do calor. Sempre naquele horário, era como se o calor fosse o despertador. Sim. E aí, depois não dormia mais, e isso para mim era o pior dos sintomas. O pior dos sintomas, acho que é... Porque eu acho que ele é o que mais acarreta problemas no dia seguinte, né? Exato. O cansaço. Exato. Até a desatenção, a falta de concentração, além do efeito do próprio hormônio, você não dormir bem vai te deixar mais desatento no outro dia, né? Mais cansado. E aí você quer fugir ainda mais do exercício físico. E aí vai tudo piorando. Você fica num ciclo vicioso e aí, às vezes, precisa de alguém para te tirar desse ciclo, né? Seja o médico, uma amiga que fala, olha, mas você não pode fazer reposição? Eu acho que você vai melhorar, né? Não tenho dúvida. Alguém para te tirar daquilo. E isso dura para sempre? Quanto tempo dura a menopausa? Então, a fase da menopausa vai durar para sempre. Mas os sintomas, os mais intensos principalmente, que são esses que a gente está falando do calorão, né? Eles duram de 4 a 10 anos. Tem pessoas que vão ter menos, isso também tem influência pela nacionalidade, né? Pela origem da pessoa, mas... Em média é isso aí, 4 a 10 anos. Só que a gente comentou que os sintomas da parte vaginal mesmo, urinários, eles continuam. E eles só vão piorando. Porque é por falta mesmo do hormônio que vai deteriorando a condição da região. Então esses, se não forem tratados, só vão piorar. Então eu tive, por exemplo, uma experiência, eu tirei o útero. E eu fui fazer fisioterapia pélvica quando eu tirei o útero. E eu descobri que tem muitas mulheres, quando entram na menopausa, começam a ter perda urinária. Só vai fazer xixi, vai espirrar, ou vai correr, e começa a ter perda urinária. E eu não sabia, eu fui tratar por causa da fisioterapia mesmo, por causa da cirurgia, mas descobri que isso é um assunto recorrente também. Sim. Porque é uma flacidez? É uma flacidez e tem uma perda progressiva do colágeno da região, né? Então, como a gente fala da perda do colágeno no rosto, né? Ou seja, a gente derrete. Sim. Literalmente a gente derrete, né? Em todas as partes do corpo. E aí entram outros fatores de risco também, né? Tem gente que já tem uma tendência na família, outros casos de familiares com incontinência urinária. A gente sabe que o número de gestações também impacta, né? Quanto maior o número de gestações. Ter feito a fisioterapia pélvica durante e após o parto também ajuda muito. Fazer aqueles exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, que é toda a musculatura que fica ali, né? Na parte de baixo da pelve, ajuda muito para melhorar os sintomas. Nem todo mundo vai corrigir 100% com a físio, mas eu sempre falo para os pacientes, faz primeiro a físio.
vamos ver se sobra alguma coisa de sintoma. Antes né? de ir para um processo cirúrgico. Para uma cirurgia. E aí tem esses outros procedimentos menos intervencionistas, né? Como o ultrassom microfocado vaginal, o laser vaginal, que também ajudam muito. Então podem ser uma opção antes de cogitar a cirurgia. Tá. E eu acho que vale também comentar um outro sintoma que às vezes leva muitas mulheres a ficarem preocupadas e até passarem por um procedimento de retirada do útero, que no período da perimenopausa, ali, quando a menopausa está se aproximando, a mulher pode ter muita alteração dos ciclos menstruais e aumentar muito o sangramento. Então, às vezes a mulher está naquele período e ela não conecta esse sintoma com a menopausa se aproximando. Sim. Ciclos muito volumosos, que às vezes saem coágulos. Tem paciente que até fica anêmica de tanto que sangra na menstruação, né? E às vezes isso é um motivo de procurar uma cirurgia, alguma coisa assim. E realmente, às vezes, a cirurgia é indicada. Mas é um sintoma clássico dessa falha progressiva do ovário. Eu acho, alguma das pessoas quem eu converso hoje, eu pergunto sobre isso. E tem gente que já me falou isso. Não, eu não estou na menopausa por causa disso. Exatamente. Porque eu ainda, meu ciclo alterna e eu tenho um fluxo muito grande. Exatamente o que você está me dizendo. Exatamente. E olha só como não tem ideia de que pode ser... E pode ser que ainda demore anos para a menopausa vir. Como a gente falou, essa transição demora. Pode demorar 7 anos. Mas já é alguma coisa para levantar um alerta. Agora, quem não tem sintoma deve fazer reposição hormonal? Isso é uma coisa que é muito discutida também. Se eu for te dar a resposta clássica, não. A paciente que não tem sintoma não precisaria fazer. Mas ela não perde hormônio? Perde. Ela e não ela tem risco... consequências cardiovasculares? Sim. Entende o que eu estou dizendo? Assim, porque será que é só o sintoma que faz com que precisamos buscar ajuda? Fazer uma reposição hormonal, já que a reposição é pela deficiência de hormônio e que afeta outras áreas do organismo? Sem dúvida. Sem dúvida. Esse é o meu questionamento. Eu não concordo com essa postura que é a da maioria das sociedades hoje em dia, de tipo, não, se não tem sintoma de fogacho, que é o sintoma vasomotor clássico, não precisaria fazer a reposição hormonal. Eu acho que tem outros benefícios que a gente tem que considerar. E eu acho que os novos trabalhos que estão surgindo vão comprovar isso e pode ser que mudem o paradigma, né? De que talvez a gente comece a usar a reposição hormonal para evitar risco cardiovascular, para evitar uma osteoporose, né? Enfim, só com esse intuito. E não só dependendo de sintomas ou não. Mas hoje em dia, a maioria, né, tem isso como a indicação de tratar ou não. Então, por exemplo, eu comecei agora minha reposição. Eu uso até aquele implante, né? Que eu achei fabuloso, achei ótimo. Para mim, funcionou muito bem. Porque eu sou muito esquecida e acabo não lembrando de fazer com muita disciplina. Até quando eu faria essa reposição? Essa é uma ótima pergunta. Porque a maioria das mulheres acha que tem uma data limite, né? Um prazo que eu tenho que parar. Na verdade, não. Se você começou o tratamento naquela janela de oportunidade que a gente comentou, né? 10 anos do início da menopausa, você pode manter enquanto fizer sentido para você. Então, não tem um prazo máximo para retirar. Só que a paciente tem que continuar fazendo toda a rotina direitinho. Então, faça esse combinado com as pacientes. Tem que fazer mamografia, tem que fazer os exames de rotina todos, porque... Todo ano. Exatamente. Se a gente tem alguma coisa suspeita, a paciente que tem útero ainda, né? Começou a ter um sangramento, a gente tem que investigar. Então, não tá fazendo ainda a reposição? Vamos investigar antes de começar. Ou tá fazendo? Então vamos dar uma pausa, investigar isso aqui, ter certeza que não é um câncer de endométrio começando, alguma coisa assim. E durante a reposição, a gente tem que usar alguns outros hormônios. A gente falou muito do estrogênio, né? Sim. Mas a gente usa outros hormônios para colaborar na melhora dos sintomas, mas também para prevenir alterações do útero. Então, o paciente que tem útero tem que usar progesterona junto.
Se não, ela usando só o estrogênio pode aumentar o risco de câncer de endométrio. Então, enfim, tem uns detalhezinhos que, claro, o médico que está te acompanhando vai ter que avaliar e prescrever o que é o mais adequado para você. Mas tem essas nuances. Então, enquanto fizer sentido e os exames estiverem adequados, bons, a paciente pode continuar. Porque eu fico imaginando que em algum dado da vida, né, já na velhice, não faz mais, não tem mais diferença nenhum hormônio, assim. Já zerou mesmo, dali pra frente, o seu estado é esse, e aí talvez não tenha mais benefício, né? E pode ser que você daí nem perceba tanto, né, a ausência do hormônio na sua vida, porque o ritmo de vida muda, né, a expectativa da sua realidade muda também, né? Você tá mais, vamos supor, passeando, curtindo os netos, é uma coisa mais leve. Você não precisa daquele foco. Deve ser maravilhoso. Deve ser maravilhoso. Você não precisa daquele foco, você não tá fazendo apresentação de trabalho toda semana. Então, pode ser avaliado de fazer uma tentativa de retirada e ver como que a paciente fica. E uma pergunta, quem não teve filhos, tem alguma diferença de sintomas, é diferente? Olha, na maior parte não. Não? A única coisa que pode mudar é aquela questão urinária, né, geniturinária que a gente comentou. Então, quem teve gestações, independente do tipo do parto, já tem um risco maior para incontinência urinária, para aquela famosa bexiga caída, né? Então, algumas frouxidões ali da região. Mas na maioria não muda muito. Não? Ter tido filhos e amamentado e tal, diminui o seu risco de câncer de mama, por exemplo. Então, pelo contrário, né? Ter tido filhos ajuda em alguns pontos, diminui alguns riscos. Mas não uma questão de você entrar mais tardia na menopausa ou não ter sintomas? Não necessariamente. Até tem alguns estudos que relacionam o contrário. Gestações postergam um pouquinho a entrada, podem postergar um pouquinho a entrada na menopausa, porque na gestação é um período que você tá com o seu ovário bloqueado, você não ovula enquanto você tá gestando, né? Então você economiza o seu estoque de óvulos por aqueles 9 meses. Então mais ou menos esse é o raciocínio. E tem alguma coisa que a mulher possa fazer para entrar melhor ou para não ter sintomas? Por exemplo, uma pessoa que malha muito, que treina, que tem um hábito saudável, tem uma condição de vida melhor na menopausa? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não quer dizer que não vai ter sintomas, né? Porque isso está muito relacionado com cada pessoa, histórico familiar, né? Mas ela vai ter sintomas mais a menos, sem dúvida. E a obesidade? A obesidade, ela está muito relacionada, hoje em dia está se estudando, com a menarca precoce, que é a primeira menstruação precoce. Então, crianças que têm obesidade ou que têm um consumo maior de açúcar, ou que passaram por alguma situação na gestação delas, então as mães eram tabagistas, ou tinham diabetes antes de engravidar, essas coisas a gente sabe que aumentam o risco de ter a primeira menstruação mais cedo. E aí quem teve a primeira menstruação mais cedo pode entrar na menopausa mais cedo também. E aí, como eu comentei, quem entra na menopausa mais cedo costuma ter mais sintoma e eles são mais intensos. Nossa! E duram mais tempo. Que idade já tem mulheres que entram na menopausa? Existe assim com 35 anos? Existe. Porque eu tenho uma funcionária, a Simone, que ela falou que entrou acho que com 38 anos na menopausa. Sofreu muito, disse que hoje ainda sofre. Eu entrei com 37. É verdade. Abaixo de 40 a gente considera precoce, né? Prematuro. E aí, essas são as pacientes que, salvo, assim, contraindicações reais, elas devem fazer reposição. Porque elas estão diminuindo a exposição delas ao hormônio muito cedo na vida. Então, elas passam mais tempo com a falta do hormônio, né? Então, aumenta muito o risco cardiovascular, aquela perda de massa óssea, né? De massa muscular, então, a parte cognitiva, cerebral. Então, essas pacientes têm uma indicação ainda mais forte para fazer a reposição. Entendi. Né? E acho que vale comentar uma coisa,
que eu falei do período da perimenopausa, dessa transição, que os ciclos podem ficar bagunçados, mas vale lembrar que essas pacientes ainda podem engravidar, porque um ciclo ou outro, elas ovulam. Tá? É o caso da Cláudia Raia, talvez. Exato, exatamente. Então, as pacientes, ainda mais se fizeram algum tratamento hormonal, né? Estavam com algum tratamento para tentar engravidar, mesmo na menopausa, às vezes o ovário dá uma renascida ali das cinzas. Então, na perimenopausa, não dá para falar, eu não vou engravidar. Pode acontecer. É mais raro, mas pode acontecer, porque o ovário intercala ciclos que ovula, ciclos que não ovula. Quantos anos dura a perimenopausa? Uns 7. Uns 7 anos. E lembrar que essa é a fase que os hormônios podem vir todos normais nos exames de sangue. Então a gente tem que valorizar o sintoma, conversar com os médicos. Porque tem esse problema também das mulheres, às vezes, trazerem o sintoma e o médico não relaciona com a menopausa, com a transição. Não. Ou até relaciona, mas fala, não tem o que fazer. Né? E eu posso estar enganada também. De novo, as minhas experiências, né? Quando eu olho para trás, eu vejo o meu problema de memória. Eu me lembro que as pessoas falavam, né? Deve ser falta de atenção, pode ser uma série de outras coisas. Quando eu olho, eu já vejo esses sintomas muito fortes que me atrapalhavam profissionalmente, há muitos anos atrás. Quando a gente vai à consulta, esse eu acho que é um ponto que sempre aconteceu comigo. Quando eu vou à consulta, esses sintomas de insônia, de cansaço, de estresse, de intolerância, essas coisas todas, para mim nunca eu correlaciono com a consulta. Então eu nunca trago esses problemas para a consulta, porque eu não acho que são pertinentes à consulta. Eu trago mais sintomas físicos, não emocionais. Então, talvez se o médico não tiver investigando isso, porque a gente acha que isso é um mal da sociedade moderna. Então a gente não leva isso como se isso fosse um problema de fato que afeta a sua qualidade de vida. E eu acho que isso tem muito a ver com a formação dos médicos. Eu acho que eles têm que ser preparados para investigar isso. Né? O médico tem que perguntar isso na anamnese dele. Tem que ser um questionamento ativo. Porque a maioria dos pacientes não vai falar espontaneamente. Não vai, porque a gente acha que isso é comportamental. Então muda de emprego. Sim. Então, sabe, muda de marido. Então muda. E as pessoas, a gente normalizou esse tipo de coisa. E como é que a gente separa isso dos problemas normais mesmo de vida, de estresse? Talvez seja por isso. Porque eu achava que isso podia ser mimimi. Sabe? E falava, não, eu normalizei. Eu acho que é um problema que eu tô trabalhando muito, eu trabalho mesmo, sou estressada e tal. E de novo, eu fiz isso, eu mesma, comigo. Eu tô falando, eu também. Olha, gente, como que eu não enxerguei que eu tava passando pela transição menopausal? Mas a gente, às vezes, não enxerga, né? Mas eu acho que o médico tem que perguntar ativamente e a gente tem que parar de enxergar como uma separação enorme de corpo e mente, né? Não é separado. Tá tudo muito interligado. Por isso que a gente vê os sintomas físicos e os mentais e tá tudo relacionado com aquela fase que você tá passando. Porque é interligado. E pode não ser um estilo de vida, pode ser uma questão de perimenopausa, né? E daí, geralmente, a gente faz o teste, né? Se a paciente for uma boa candidata para fazer o tratamento, hormonal ou não hormonal, enfim. Sempre dá para fazer alguma coisa, né? Algum tratamento. Dá. Eu sugiro, vamos fazer o teste. Vamos começar a tratar e ver o que fica. O que sobra de sintoma, né? E daí, muitas vezes, a paciente volta e fala, olha, realmente, ainda sobrou uma coisinha ou outra que eu acho que é pelo meu estilo de vida, algum problema que eu tô passando, mas a maioria vai ter uma boa melhora, assim, 80% de melhora. Esse tem que ser a nossa meta. Então, acho que para mim, assim, o que fica nessa nossa conversa quando for a consulta, é importante falar e relatar essas questões emocionais que às vezes a gente não correlaciona, porque a gente vai na consulta, a gente espera que os exames estejam ok, que não tenha nenhum problema de cirurgia, a gente sempre liga a doença, a gente sempre correlaciona com doença. Não tenho nenhuma doença, então eu estou super saudável. Mas não, esses outros aspectos precisam ser investigados, precisam ser falados, e eu
particularmente, nunca levei isso para as minhas consultas e talvez eu tivesse descoberto. Então, se não partir de nós, mulheres, com esse entendimento, com esse conhecimento que precisa ser levado, a gente não vai. As pessoas que eu conheço falam, agora eu vou na minha consulta e vou perguntar isso para o médico, vou questionar isso para o médico, porque a gente vai para ver se não tem nenhum câncer no útero, se eu não tenho câncer de mama, se eu não... Entendeu? A gente não vai para falar, olha, eu tô tendo perda urinária, olha, quando mudou, eu não durmo, eu tô mais ansiosa. A gente acha que isso é um problema da vida louca que a gente vive. Ou que, isso é besteira, isso não tem importância, né? Isso não é importante pro médico, né? Exato. Não é isso que é a área dele, né? Mas a saúde não é a ausência de doença, né? É bem-estar, é promover bem-estar, é prevenção de doenças no futuro, né? Melhorar a qualidade de vida, não é só a ausência da doença. Então a gente tem que mudar essa nossa visão, como paciente e como médico, né? Entendo. Que saúde não é a ausência de doença. E eu falo para os pacientes, tenta anotar o que você vai comentar na consulta. Porque às vezes a gente esquece, na hora que tá ali sentada, não é? Esquece, eu faço isso também quando eu sou paciente, né? Exato. A gente esquece, então vai anotando o que tá atrapalhando a sua rotina, o que você sentiu. Tem coisa que às vezes a gente fala, acho que isso não tem nada a ver, mas eu tô sentindo isso. E aí o médico fala, não, tem tudo a ver. Realmente está ligado, né? Então tem que fazer isso. E a gente começar a prestar mais atenção na gente, né? Não ficar assim, não, isso aí não é nada, não, isso é coisa que eu tenho que encarar, deixa pra lá. Exato. Então, assim, para mim, eu aprendi com isso tudo, com o que eu tô vivendo, que essa combinação de alimentação saudável, os exercícios físicos, eu busquei a reposição hormonal que me fez muito bem, isso tudo melhorou a vida familiar, afetiva, profissional, e acho que é um mergulho, sobretudo, em nós, com a gente mesmo, né? Assim, é a gente com a gente. Chegou o momento que essa fase desse ciclo fala assim, para tudo, porque daqui para frente vai ser diferente e você precisa entender como é que você vai funcionar daqui para frente. Exatamente. Então, acho que a vida sempre traz essas pausas pra gente, para que a gente possa olhar para dentro e falar, olha, mudou. O negócio mudou e isso me assustou, porque você falava assim, não domino mais esse terreno. Esse é o susto, porque você domina como é que você emagrece, você domina como é que você dorme, os seus horários, suas rotinas, e de repente as coisas não funcionam mais. Você vê seu ciclo, a sua vida mudando, fala, bom, então eu preciso parar e aprender tudo de novo agora, como é que eu vou funcionar daqui para frente, né? Então, essa foi um pouco da minha experiência. Qual que é a sua dica para as para as suas pacientes, para as nossas seguidoras? Eu acho que é bem isso que você falou. Tem momentos na vida que a vida nos faz parar, porque a gente não tá se priorizando, vai vivendo, né? Isso, não presta atenção. Apagando incêndio e a gente não se prioriza. Eu acho que essa fase da transição, né, e da menopausa mesmo, é uma fase que a gente é obrigado a parar, olhar para dentro e pensar, eu tenho que me priorizar. Eu vou ter que buscar um estilo de vida mais saudável, vou ter que prestar atenção na minha alimentação, no manejo do estresse, né? Então a gente sabe que também técnicas de meditação, oração, né? O que cada um acredita ajuda muito também, até pelo lado sobrenatural, né? Para passar por essa fase, mas fisicamente acalma o corpo, dá uma amenizada nos sintomas. Então tentar usar todos esses artifícios associado às técnicas que a medicina moderna nos dá hoje em dia, né? Para tentar viver da melhor forma possível. Porque é isso que você falou, afeta muitos âmbitos da nossa vida. E o mais importante é a gente saber que nenhuma mulher é igual a outra. Então, o que funciona para mim não funciona para você. A sua realidade é diferente da minha. E é por isso, exatamente por isso, que a gente precisa mergulhar nesse nosso universo, a gente olhar pra gente, é super importante isso. É isso que você falou, é também fundamental, porque às vezes a paciente vem, mas a minha amiga usa tal coisa,
Mas não existe uma fórmula mágica e padrão para todo mundo. Tem que ser individualizado. Cada uma tem uma particularidade, cada uma vai ter um nível de sintoma, uma coisa que incomoda mais ou menos. Então tem que ser muito individualizado, tem que ser uma conversa longa com o médico, análise de tudo mesmo, para te deixar apta para fazer o seu tratamento, mas entender que tem muitas possibilidades. Dá para melhorar, dá para ter um estilo de vida muito saudável, qualidade de vida, voltar a se sentir você mesma. Exato. Porque eu acho que nesse período a gente meio que não se reconhece, né? É isso mesmo. A gente olha no A espelho gente e fala, não se reconhece. eu era a pessoa que lembrava tudo de cabeça e não tinha que anotar nada. Exato. Como que eu sou agora a pessoa que esquece e tem que anotar tudo? Exato. Né? A gente não se reconhece. Mas então se reencontrar nessa nova realidade. É isso mesmo. Obrigada, então. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar aí o seu conhecimento com a gente. Foi um prazer, uma honra. Muito obrigada pelo convite. E eu fico muito feliz de poder falar sobre esse tema, que é um tema que cada vez mais, né, me inspira pelas minhas experiências e vendo as pacientes melhorando tanto no consultório, né? Isso traz muita satisfação. E eu acho que a gente tem que tentar trazer essa informação para o maior número possível de pessoas. Ampliar, né? Ampliar. Concordo. Porque é fundamental. Obrigada. Muito obrigada. É um presente para você, da Antonina. Obrigada, que carinho. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Daqui para frente teremos novos episódios sobre vários temas da mulher moderna. Então, se você gostou, deixe seu comentário, clique no nosso canal, siga o nosso canal e compartilhe com quem você gosta. Um grande beijo.